Uma descoberta recente tem gerado grande interesse entre os católicos ao redor do mundo. Documentos revelados pelo padre Paulo Ricardo trouxeram à tona uma abordagem mais profunda e reverente para a prática da genuflexão, esse gesto que muitos de nós realizamos de maneira automática ou apressada, carrega um imenso poder espiritual, capaz de transformar a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento e aprofundar significativamente a nossa vida espiritual. A genuflexão é um dos gestos mais simples, mas também dos mais profundos que podemos fazer como católicos quando nos ajoelhamos diante do altar, diante do Santíssimo Sacramento. Estamos expressando nossa total dependência de Deus, nossa reverência à Sua Majestade e nossa humildade diante de Sua presença. No entanto, frequentemente, realizamos esse gesto de forma automática, sem refletir plenamente sobre o significado que ele carrega. Padre Paulo Ricardo, em seus ensinamentos, nos convida a refletir sobre a importância de fazermos a genuflexão com a maior consciência ao reconhecer a verdadeira presença de Cristo na Eucaristia. Nossa genuflexão deixa de ser apenas um ato físico e se torna um momento de adoração verdadeira, em que todo o nosso ser corpo, alma e espírito se coloca diante de Deus em profunda reverência. O primeiro passo, segundo o Padre Paulo Ricardo, é entender que a genuflexão não é apenas um gesto exterior, mas uma expressão de nossa fé interior. Ele nos lembra que, muitas vezes, fazemos a genuflexão sem refletir sobre o que estamos fazendo, sem perceber que estamos diante de Jesus Cristo, realmente presente no Santíssimo Sacramento. Quando fazemos isso com plena consciência, a nossa adoração se torna mais profunda e eficaz. Ao refletirmos sobre esse gesto, é importante lembrar que a genuflexão não é um simples movimento de dobrar o joelho, é, na verdade, uma forma de oração, uma maneira de nos aproximarmos de Cristo com humildade, oferecendo a Ele não apenas o nosso corpo, mas também o nosso coração. A genuflexão, feita com essa atitude, pode se tornar uma fonte de grande graça e transformação espiritual. Em sua sabedoria, Padre Paulo Ricardo nos ensina que cada genuflexão deve ser precedida de uma preparação interior. Antes de nos ajoelharmos, devemos tomar um momento para reconhecer a presença real de Cristo na Eucaristia, para acalmar nosso coração e preparar nossa mente para um encontro profundo com o Senhor. Essa preparação é fundamental para que a genuflexão se torne um ato de adoração genuína e não apenas uma rotina mecânica. Ao refletir sobre a genuflexão de uma maneira mais consciente e reverente, podemos transformar esse simples gesto em um momento de grande intimidade com Deus. A genuflexão, quando feita com fé e devoção, é capaz de aprofundar a nossa experiência espiritual e nos aproximar mais de Cristo. Esse é o convite de Padre Paulo Ricardo, viver a genuflexão não apenas como um rito externo, mas como um ato de adoração verdadeira e transformadora. A genuflexão é um gesto simples, mas profundamente significativo na vida de um católico. Ao nos ajoelharmos diante do altar ou do sacrário, estamos demonstrando nossa fé e reverência pela presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Este ato de humildade e adoração é mais do que uma simples formalidade. É uma maneira de nos colocarmos diante de Deus com total respeito e devoção. Infelizmente, em muitas ocasiões,
A genuflexão pode se tornar uma ação automática, realizada sem a devida consciência ou atenção. Podemos fazer esse gesto rapidamente, sem refletir sobre o profundo significado que ele possui. No entanto, quando compreendemos o valor espiritual desse gesto, a genuflexão deixa de ser uma simples formalidade e se torna um verdadeiro momento de encontro com Cristo. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a genuflexão deve ser uma expressão de fé e adoração e não apenas uma ação externa. Ao nos ajoelharmos diante do Santíssimo Sacramento, devemos fazer isso com o coração cheio de gratidão e amor por Jesus. Cada genuflexão deve ser um ato consciente, um momento em que reconhecemos a presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. A genuflexão, segundo o Padre Paulo Ricardo, é uma das formas mais profundas de adoração. Ela nos ajuda a lembrar que Jesus está verdadeiramente presente entre nós, não apenas simbolicamente, mas de maneira substancial. Quando fazemos a genuflexão com esse entendimento, estamos colocando nossa confiança em Cristo e nos rendendo à Sua majestade divina. É uma maneira de expressar nossa dependência total de Deus e de reconhecer Sua soberania sobre nossas vidas. Além disso, Padre Paulo Ricardo destaca que a genuflexão é uma oportunidade para nós nos colocarmos em atitude de oração e humildade. Ao ajoelhar-se diante de Jesus, estamos fazendo um ato de adoração e, ao mesmo tempo, nos preparando para um encontro pessoal com Ele. Esse gesto de reverência nos ajuda a focar nossa atenção em Cristo e a nos afastar das distrações do mundo. A genuflexão também é um lembrete poderoso de que, embora sejamos pequenos e pecadores, Deus se fez presente no meio de nós, através de Jesus Cristo. Ele se faz presente de uma maneira real e tangível na Eucaristia e, ao fazermos a genuflexão, reconhecemos a grandeza desse mistério. É uma forma de nos humilharmos diante de Sua grandeza e de pedir Sua ajuda para viver de acordo com Sua vontade. Portanto, a genuflexão é um gesto muito mais profundo do que parece à primeira vista. Quando realizada com plena consciência e reverência, ela se torna uma expressão de nossa fé e adoração a Jesus Cristo. Padre Paulo Ricardo nos convida a refletir sobre este gesto e a transformá-lo em um momento de verdadeira comunhão com o Senhor, que, ao fazermos a genuflexão, possamos nos aproximar de Cristo com o coração aberto e cheio de amor, reconhecendo Sua presença em nossas vidas e oferecendo-lhe nossa total devoção. A genuflexão é, sem dúvida, um gesto de grande reverência e adoração, mas, para que ela tenha todo o seu poder espiritual, é fundamental que a realizemos com plena consciência da presença real de Cristo na Eucaristia. Muitas vezes, ao fazer a genuflexão, o fazemos de maneira automática, sem refletir de fato sobre a maravilha que é ter Jesus Cristo, o Filho de Deus, realmente presente entre nós no Santíssimo Sacramento. Padre Paulo Ricardo nos lembra constantemente que a genuflexão não é apenas um ato físico, mas uma forma de oração e um reconhecimento profundo da presença de Cristo. Quando nos ajoelhamos diante do altar ou do sacrário, devemos ter plena consciência de que estamos na presença de Deus vivo, não simbolicamente, mas de maneira real e substancial. A presença de Cristo na Eucaristia é o centro de nossa fé. E cada genuflexão deve ser uma resposta a esse mistério de amor e humildade, a
consciência dessa presença real é, de fato, a chave para transformar a genuflexão em um momento de verdadeira adoração. Padre Paulo Ricardo enfatiza que, ao reconhecermos que estamos diante de Cristo, o gesto de se ajoelhar se torna muito mais do que um simples movimento de respeito. Ele se torna um ato de fé, onde o corpo e a alma se unem para expressar a total entrega e dependência de Deus. O Papa João Paulo II, em uma de suas mensagens sobre a Eucaristia, nos lembra que a Eucaristia é o sacramento do amor. Esse amor deve ser refletido em cada ato de adoração, especialmente na genuflexão, quando temos a oportunidade de reconhecer a imensa misericórdia de Cristo, que se faz presente em um pedaço de pão e um gole de vinho. Não é apenas um símbolo, é a presença real do corpo e sangue de Cristo. Essa consciência deve ser cultivada constantemente, pois vivemos em um mundo cheio de distrações. Quando nos aproximamos do altar ou do sacrário, precisamos estar dispostos a colocar de lado as preocupações do dia a dia e nos concentrar totalmente na presença de Cristo. Isso não significa apenas pensar intelectualmente na presença dele, mas também sentir no coração a maravilha e a reverência que esse mistério provoca. A genuflexão se torna, assim, um momento de encontro profundo e pessoal com Deus. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, para viver essa presença real, não podemos tratar a Eucaristia de forma superficial. A cada genuflexão, devemos nos lembrar de que estamos diante do Criador do Universo, do Rei dos Reis. Ele está ali, presente, esperando para nos acolher e, como em toda relação de amor verdadeira, o reconhecimento da presença do outro é fundamental na Eucaristia. Esse outro é o próprio Deus, que se faz pequeno e humilde, esperando nossa adoração e nosso amor. A prática da genuflexão, portanto, deve ser sempre um momento de consciência renovada da presença real de Cristo. Ao ajoelhar-se, devemos nos lembrar de que é uma oportunidade de nos aproximarmos de Jesus, de ouvir suas palavras, de sentir seu abraço. Este gesto simples, mas profundo, nos convida a olhar para Cristo, não apenas com os olhos do corpo, mas com os olhos do coração, reconhecendo-o como aquele que vem para nos salvar. Portanto, quando fizermos a genuflexão, lembremos-nos sempre da presença real de Cristo na Eucaristia, que esse ato de reverência não seja apenas um gesto exterior, mas uma expressão de nossa fé e adoração, transformando nossa vida espiritual e nos aproximando ainda mais do Senhor. A genuflexão, por si só, já é um ato de adoração poderoso, mas quando ela é acompanhada de oração, sua profundidade espiritual se expande ainda mais. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento, temos uma oportunidade única de nos conectar com Deus de uma maneira muito mais pessoal e íntima. A genuflexão não deve ser vista apenas como um gesto externo, mas como um momento de oração, onde nos colocamos diante de Cristo, com o coração aberto e disposto a ouvi-lo. A oração que acompanha a genuflexão deve ser mais do que palavras ditas de forma mecânica. Ela deve ser uma expressão verdadeira do nosso interior, um momento de encontro com o Senhor. Padre Paulo Ricardo sugere que, ao fazer a genuflexão, devemos aproveitar o silêncio e a tranquilidade desse momento para falar com Deus
Não é necessário que a oração seja longa ou complexa, mas deve ser sincera. Feita com o coração, pode ser uma simples oração de agradecimento, de louvor, ou até mesmo um pedido de perdão, dependendo do que estamos vivendo em nossa jornada espiritual. A oração interior, durante a genuflexão, permite que nos aproximemos de Cristo. De uma forma mais profunda, é um momento de escutar a voz de Deus, de abrir o coração para a sua presença. Quando ajoelhamos diante de Jesus na Eucaristia, estamos diante do Rei dos Reis, mas também do Salvador, que nos ama profundamente e deseja uma relação pessoal conosco. A genuflexão, portanto, se torna uma porta aberta para esse encontro íntimo. Padre Paulo Ricardo nos lembra também que, muitas vezes, em nossa vida cotidiana, podemos estar sobrecarregados por preocupações e distrações, o que dificulta nossa conexão com Deus. Porém, ao fazermos a genuflexão, somos convidados a deixar tudo de lado por um momento e nos concentrarmos totalmente na presença de Cristo. Esse tempo de oração é uma chance de renovarmos nossa fé e nossa devoção e de nos prepararmos para um encontro mais profundo com o Senhor. Um aspecto importante que Padre Paulo Ricardo destaca é que a genuflexão não deve ser apressada. Quando fazemos a genuflexão com pressa, sem a devida atenção e oração, estamos perdendo uma oportunidade preciosa de adorar e nos conectar com Cristo. O ato de genuflexão, por mais simples que seja, deve ser feito com a máxima reverência e a oração que o acompanha deve refletir esse respeito e essa entrega. Além disso, ao fazer a genuflexão com oração, começamos a cultivar uma atitude de humildade e gratidão em nossa vida cotidiana. A oração não deve ser limitada apenas ao momento da genuflexão, mas deve se estender ao longo do dia, em todos os momentos em que sentimos a presença de Cristo em nossas vidas. A genuflexão, então, se torna uma chave para nos mantermos em sintonia com Deus. Lembrando-nos constantemente de sua presença e amor, Padre Paulo Ricardo também nos ensina que, ao fazermos a genuflexão com oração, devemos estar atentos ao fato de que este gesto é uma oportunidade para nos santificarmos. A oração durante a genuflexão é uma maneira de abrir nosso coração para a ação de Deus, permitindo que Ele nos transforme e nos fortaleça na fé. É um momento em que podemos pedir a graça de viver de acordo com a vontade de Deus, de sermos mais fiéis e amorosos em nosso caminhar diário. Portanto, a genuflexão, quando acompanhada de oração, se torna uma verdadeira fonte de graça e crescimento espiritual. Ela nos conecta com Cristo de maneira mais profunda e nos ajuda a viver nossa fé de forma mais plena. Ao ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento, que nunca percamos de vista o poder de cada oração que oferecemos, reconhecendo que cada gesto de adoração é uma oportunidade única de encontro com o Senhor. A genuflexão é, sem dúvida, um dos gestos mais significativos que podemos realizar em nossa vida de fé, mas sua verdadeira profundidade espiritual só se revela quando a acompanhamos de uma preparação interior adequada. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, para que a genuflexão seja verdadeiramente transformadora, não basta apenas realizar o gesto fisicamente, é necessário, antes de tudo, preparar o coração e a mente para esse momento de encontro com Cristo. A preparação interior é um aspecto fundamental da genuflexão, pois ela nos ajuda
a nos concentrarmos na presença real de Jesus, no Santíssimo Sacramento. Muitas vezes, nos aproximamos do altar ou do sacrário com a mente cheia de preocupações e distrações, o que pode prejudicar a nossa capacidade de adorar a Deus com todo o nosso ser. Padre Paulo Ricardo nos convida, então, a fazer uma pausa antes da genuflexão, a respirar profundamente e a direcionar nossa atenção para a grandeza de Cristo presente no altar. Esse momento de preparação deve ser mais do que uma simples pausa, ele deve ser um tempo de reflexão, onde nos lembramos de quem estamos prestes a adorar. Padre Paulo Ricardo sugere que, antes de nos ajoelharmos, possamos fazer um ato de fé, reconhecendo a presença real de Jesus na Eucaristia. Esse ato de fé é uma maneira de nos concentrarmos completamente no mistério que está prestes a se desenrolar diante de nós. Além disso, a preparação interior nos ajuda a alinhar nossas intenções com a vontade de Deus. Ao nos prepararmos espiritualmente, estamos nos dispondo a viver esse momento com humildade e gratidão. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a genuflexão deve ser realizada com um coração cheio de amor por Cristo. E essa disposição interior só é possível quando nos preparamos adequadamente à oração. Nesse momento, é essencial uma simples oração de entrega, dizendo a Deus que nos colocamos diante dele com total confiança e adoração. Pode ser um excelente começo. A preparação interior também envolve a prática da autossuperação. Muitas vezes nos deixamos levar pela rotina e pelos afazeres diários e acabamos realizando a genuflexão de forma apressada ou sem total entrega. Por isso, é importante fazermos o esforço de desacelerar, de deixar para trás as preocupações do dia e de focar apenas em Deus naquele momento. Esse esforço é uma forma de mostrar nossa dedicação e respeito por Cristo e também de abrir o coração para a ação do Espírito Santo. Padre Paulo Ricardo nos alerta que, quando nos preparamos de forma adequada para a genuflexão, ela deixa de ser apenas um ato físico e se transforma em um verdadeiro momento de adoração e encontro com Cristo. A genuflexão se torna uma oração em si mesma, um gesto profundo de entrega e reverência. E a preparação interior, ao ser feita de forma sincera e fervorosa, torna a genuflexão mais poderosa, pois estamos nos colocando diante de Deus com um coração aberto e disposto a receber sua graça. Portanto, antes de realizarmos qualquer genuflexão, devemos sempre fazer uma preparação interior. Essa preparação deve ser intencional, focada em Cristo e em sua presença real. Só assim, com a mente e o coração dispostos, poderemos viver plenamente a beleza e o poder espiritual desse gesto de adoração. A genuflexão se torna, então, não apenas um ato de respeito, mas um momento de encontro profundo com o Senhor. A genuflexão é um ato profundamente irreverente, mas para que ela tenha todo o seu valor espiritual, é necessário que a realizemos com a atitude correta. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a postura que adotamos ao fazer a genuflexão reflete muito mais do que apenas o nosso corpo. Ela expressa também o estado de nossa alma e o nível de nossa devoção, uma atitude interior de humildade, respeito e fé. É essencial para que a genuflexão se torne um verdadeiro gesto de adoração. Ao ajoelhar-se diante do altar ou do sacrário, não devemos
fazer isso de maneira automática ou apressada, mas com a consciência plena do que estamos fazendo. A atitude que devemos adotar deve ser de um profundo respeito pela presença real de Cristo na Eucaristia. Quando nos ajoelhamos, não estamos apenas executando um movimento físico, estamos, na verdade, nos colocando diante do Rei dos Reis, diante do próprio Deus que se fez presente para nos salvar. Padre Paulo Ricardo enfatiza que a atitude ao realizar a genuflexão deve ser uma atitude de total entrega ao corpo, embora seja o veículo físico que realiza o gesto, deve refletir o que acontece interiormente em nosso coração. A genuflexão é um momento de nos despirmos do nosso ego, de reconhecermos nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Isso envolve não apenas o ato de dobrar o joelho, mas a disposição de nos colocarmos diante de Deus com toda a nossa humildade. A postura corporal na genuflexão é um reflexo da nossa reverência. Padre Paulo Ricardo sugere que, ao ajoelhar-se, devemos fazer isso com toda a atenção, sem pressa, com um coração pleno de respeito. A atitude de reverência não se limita ao simples gesto físico, mas inclui também uma atitude interna de oração e adoração. Cada genuflexão deve ser vivida como um momento único de encontro com Cristo. E isso exige que façamos uma pausa no turbilhão da vida cotidiana para nos concentrarmos exclusivamente nele. Além disso, a atitude correta na genuflexão envolve uma postura de fé. Ao ajoelhar-se, estamos afirmando nossa crença na presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Não é apenas um gesto de respeito, mas um testemunho de nossa fé viva. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a genuflexão deve ser uma demonstração de fé ativa, uma afirmação de que acreditamos de todo o coração na realidade do que está diante de nós. Cristo vivo e presente. Uma das grandes lições de Padre Paulo Ricardo sobre a genuflexão é que esse gesto de adoração não deve ser feito por obrigação ou por costume, mas por um desejo profundo de se aproximar de Cristo. A atitude ao realizar a genuflexão deve ser uma atitude de coração aberto, de gratidão, de amor e de veneração. Não importa se estamos em uma igreja vazia ou lotada, em um momento de silêncio ou de agitação, a nossa postura diante de Deus deve ser sempre de total reverência. Por fim, é importante lembrar que a genuflexão não é apenas um gesto que fazemos dentro da igreja, ela deve se refletir em nossa vida cotidiana. A atitude de reverência e de adoração que vivemos no momento da genuflexão deve ser uma atitude constante em nossa caminhada de fé. Padre Paulo Ricardo nos convida a transformar a genuflexão em uma expressão contínua de nossa adoração a Deus, que se estenda além do momento físico e toque todas as áreas de nossa vida. A genuflexão, quando realizada com a atitude correta, se torna muito mais do que um gesto. Ela se transforma em uma verdadeira oração, em um momento de profunda conexão com Deus e nos ajuda a crescer em humildade, fé e amor, que possamos viver cada genuflexão com a devida reverência, com uma atitude que reflete o nosso amor por Cristo e nossa total dependência dele. A genuflexão é, sem dúvida, um gesto poderoso de reverência e adoração, mas para que ela tenha um significado profundo e eficaz, a postura corporal também desempenha um papel crucial.
Padre Paulo Ricardo nos ensina que a forma como nos posicionamos fisicamente ao fazer a genuflexão não é algo superficial ou secundário, mas, na verdade, é uma expressão de nossa atitude interior. O corpo, como instrumento de nossa fé, deve refletir nossa devoção, nossa humildade e o respeito absoluto que temos pela presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Quando nos ajoelhamos, não estamos apenas fazendo um movimento mecânico, estamos nos colocando fisicamente diante de Deus, e isso deve ser feito de maneira consciente e reverente. A postura corporal, ao realizar a genuflexão, deve refletir a nossa entrega total a Deus. Padre Paulo Ricardo enfatiza que, ao fazer esse gesto, o corpo deve ser uma expressão de nossa adoração não apressada, mas feita com calma e com toda a atenção voltada para o Senhor. A genuflexão envolve mais do que simplesmente dobrar o joelho. A verdadeira postura de reverência inclui a totalidade do nosso ser, corpo, alma e espírito. Quando nos ajoelhamos, devemos fazer isso de maneira que nossa postura física reflita nossa humildade interior. O ato de dobrar o joelho não é apenas uma formalidade religiosa. É um gesto que simboliza nossa total dependência de Deus, nosso reconhecimento de Sua majestade e nossa disposição em nos render à Sua vontade. Além disso, a postura durante a genuflexão deve ser feita com a devida dignidade, respeitando o momento sagrado. Padre Paulo Ricardo sugere que, ao nos ajoelharmos, nossa postura deve ser ereta e firme, de modo que nossa atitude de adoração seja evidente. A genuflexão não deve ser feita de qualquer maneira, mas com uma postura de reverência que transmita respeito pela grandeza de Deus. Uma postura corporal relaxada ou desleixada pode sugerir que não estamos dando a devida importância ao ato, o que contrasta com a profundidade do mistério que estamos vivenciando. Padre Paulo Ricardo também destaca que a postura física, ao fazer a genuflexão, deve ser algo que complemente e amplifique a nossa oração interior. O corpo, como reflexo da alma, deve ser um meio de expressar o que estamos sentindo e vivenciando no coração. Se a genuflexão é feita com total respeito e atenção, ela se torna uma forma eficaz de adoração, permitindo que nos aproximemos mais intimamente de Cristo. Quando nossa postura é adequada, ela nos ajuda a focar completamente no mistério da presença de Jesus na Eucaristia e a viver esse momento com maior intensidade espiritual, além da postura ao ajoelhar-se. Padre Paulo Ricardo sugere que a duração da genuflexão também é importante. Não se trata apenas de um gesto rápido e apressado, mas de um momento de contemplação e reverência. A duração do ato de genuflexão deve ser suficiente para que possamos realmente focar nossa atenção no que estamos fazendo e nos colocar em uma atitude de oração profunda. O tempo que dedicamos à genuflexão deve ser um tempo de encontro com Cristo. E isso requer que não façamos o gesto de forma superficial ou apressada. Por fim, a postura corporal na genuflexão também nos ajuda a cultivar uma maior humildade e consciência de nossa pequenez diante de Deus. Ao nos ajoelharmos, estamos fisicamente nos colocando abaixo de Deus, reconhecendo Sua supremacia e nosso papel como seus filhos e servos. Esse gesto nos lembra que, por mais que sejamos feitos à imagem e semelhança de Deus, nossa verdadeira grandeza
está em nossa capacidade de servir e adorar a Ele com todo o nosso ser. Em resumo, a postura corporal, ao fazer a genuflexão, é muito mais do que um simples detalhe. Ela é uma expressão profunda de nossa adoração e deve ser feita com total reverência e atenção. Ao cuidar de nossa postura durante a genuflexão, podemos transformar esse simples gesto em um momento de verdadeira conexão com Cristo, ajudando-nos a viver nossa fé de maneira mais plena e profunda. A adoração da genuflexão é um aspecto fundamental que muitas vezes passa despercebido, mas que tem grande impacto na profundidade espiritual desse gesto. Padre Paulo Ricardo nos ensina que o tempo que dedicamos ao momento da genuflexão não deve ser apressado, mas sim feito com toda a reverência e atenção, permitindo que se torne um verdadeiro momento de encontro com Cristo no Santíssimo Sacramento. A genuflexão não deve ser vista como um simples gesto físico, mas como uma oportunidade única de adoração e reflexão. No mundo acelerado em que vivemos, onde tudo parece acontecer em um ritmo rápido, é muito fácil fazer a genuflexão de maneira automática, quase como um reflexo condicionado. No entanto, ao nos aproximarmos do altar ou do sacrário, devemos tomar um momento para desacelerar, para estar presentes de corpo e alma. A duração da genuflexão deve ser suficientemente longa para que possamos realmente refletir sobre o que estamos fazendo, para nos colocarmos de maneira consciente diante de Cristo e para permitirmos que o Espírito Santo atue em nossos corações. Padre Paulo Ricardo nos ensina que não se trata de um tempo específico ou de um cronômetro para determinar a duração da genuflexão, mas de um tempo que nos permita interiorizar a ação. O importante é que, ao realizarmos a genuflexão, não o façamos de maneira apressada ou superficial, mas sim com a consciência de que estamos diante de um mistério sublime. Esse tempo de adoração deve ser um tempo de silêncio interior, onde podemos permitir que a presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento nos transforme. Além disso, a duração da genuflexão nos permite sentir a grandiosidade do ato. Cada segundo que passamos ajoelhados diante de Jesus deve ser vivido com plena atenção e devoção. Não é apenas o tempo que conta, mas como vivemos esse tempo. Ao prolongarmos a genuflexão por um momento mais longo, criamos um espaço de intimidade com Deus, um espaço onde podemos oferecer nossas orações, agradecimentos, pedidos de perdão ou qualquer outra intenção que tenhamos em nosso coração. Esse tempo de genuflexão se torna, assim, uma verdadeira oração do corpo, onde nosso ser todo é colocado diante de Cristo. Padre Paulo Ricardo ressalta que a genuflexão não deve ser vista como uma obrigação ou um simples rito a ser cumprido, mas como uma chance de vivenciar a adoração com maior profundidade. Ao tomarmos o tempo necessário para a genuflexão, estamos expressando nossa disposição em estar plenamente com Deus. Essa empresa, sem distrações. A genuflexão prolongada se torna um gesto mais intenso de amor e reverência, permitindo que nossa conexão com Cristo seja mais real e duradoura. É importante também lembrar que, embora a genuflexão seja realizada em momentos específicos, como na igreja durante a celebração da missa ou diante do sacrário, ela é um lembrete de que nossa vida de fé não deve ser apressada. Cada momento de oração e adoração, mesmo os mais simples, deve ser vivido com atenção plena
Assim como em nossa vida cotidiana precisamos aprender a desacelerar e viver com mais presença na genuflexão. Esse ato de adoração nos ensina a importância de parar e dedicar um tempo de qualidade ao Senhor. Portanto, a duração da genuflexão não é apenas uma questão de quanto tempo ela dura, mas sim de como a vivemos. Cada genuflexão deve ser uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus com um coração aberto e atento, permitindo que o Espírito Santo nos conduza em nosso encontro com Cristo. Ao fazer isso, transformamos a genuflexão de um simples gesto em um momento profundo e sagrado de adoração. A genuflexão, quando realizada com plena consciência e reverência, tem o poder de nos santificar. Padre Paulo Ricardo nos ensina que este gesto, aparentemente simples, é uma forma de nos aproximarmos mais profundamente de Deus e de permitirmos que Ele transforme nossas vidas. Não se trata apenas de um ato de respeito ou de obrigação religiosa, mas de uma oportunidade para permitir que o Senhor entre em nossos corações e nos torne mais semelhantes a Ele. Ao ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento, estamos, de certa forma, nos colocando em uma atitude de adoração plena, onde reconhecemos nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Padre Paulo Ricardo destaca que, ao fazermos a genuflexão com a disposição certa, nosso corpo e nossa alma se unem em um único gesto de entrega. Esse momento de humildade e reverência abre espaço para a ação do Espírito Santo em nossa vida, ajudando-nos a crescer na santidade e a nos tornar mais fiéis a Cristo. A genuflexão não é apenas um gesto exterior, mas um reflexo de uma transformação interior. Padre Paulo Ricardo explica que cada vez que nos ajoelhamos diante de Cristo na Eucaristia, estamos sendo convidados a renovar nossa vida espiritual. Esse gesto simboliza nossa total entrega a Deus, nossa disposição de nos submeter à sua vontade e de viver de acordo com seus ensinamentos. A genuflexão, portanto, não apenas expressa nossa adoração, mas também é uma forma de fortalecer nosso compromisso com a santidade. Ao fazer a genuflexão com fé e devoção, permitimos que o Senhor nos purifique e nos torne mais santos. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, ao nos aproximarmos de Deus com sinceridade e reverência, somos transformados pela sua graça. Esse processo de santificação não ocorre de forma instantânea, mas através de pequenos gestos diários de adoração e obediência. Cada genuflexão é uma oportunidade de nos abrir mais plenamente ao amor de Deus e de permitir que Ele nos molde à sua imagem. Além disso, a genuflexão também nos ajuda a cultivar virtudes cristãs fundamentais, como humildade, fé e confiança em Deus. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao nos ajoelharmos diante de Cristo, estamos expressando nossa dependência dEle. Esse gesto nos lembra que, sem Deus, não podemos fazer nada. E nos convida a viver em total submissão à sua vontade. A humildade que praticamos na genuflexão é um reflexo da humildade de Cristo, que, embora sendo Deus, se fez pequeno e se entregou por amor a nós. A prática regular da genuflexão, com atitude de adoração e preparação espiritual, tem o poder de renovar nossa vida cristã. Cada vez que ajoelhamos diante de Jesus, nossa fé é fortalecida e nos tornamos mais sensíveis à sua presença em nossas vidas. A genuflexão nos ajuda
a manter nossa mente e coração focados em Cristo, lembrando-nos constantemente de sua grandeza e amor por nós. Em resumo, a genuflexão é muito mais do que um simples gesto de reverência. Quando realizada com a devida disposição espiritual, ela se torna um meio eficaz de santificação pessoal, de aprofundamento da nossa relação com Cristo e de fortalecimento de nossa fé, que, ao realizarmos este gesto, possamos sempre nos lembrar de que ele é uma oportunidade para nos tornarmos mais santos, mais humildes e mais fiéis ao Senhor. A genuflexão, quando compreendida e praticada corretamente, pode se tornar uma das formas mais poderosas de adoração em nossa vida diária. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, para que a genuflexão seja realmente eficaz, ela não deve ser apenas um gesto esporádico ou realizado durante a missa, mas algo que se torne uma parte integral de nossa caminhada espiritual diária. Ao fazer da genuflexão um hábito de adoração, transformamos nossa vida cotidiana em uma contínua oferta de louvor a Deus. Muitas vezes, com o passar do tempo, podemos começar a ver a genuflexão como algo automático ou superficial, especialmente se a realizamos sem plena consciência do seu significado. No entanto, quando nos empenhamos em viver este gesto com reverência e atenção todos os dias, ele se transforma em uma poderosa ferramenta espiritual. Cada genuflexão, feita com sinceridade e fé, nos aproxima de Deus e nos ajuda a cultivar uma vida de oração constante. Padre Paulo Ricardo enfatiza que a chave para transformar a genuflexão em um hábito de adoração é a prática constante. Assim como qualquer outra disciplina espiritual, a genuflexão precisa ser incorporada à nossa rotina diária, tornando-se algo natural e espontâneo. Se nos acostumarmos a fazer a genuflexão com reverência e atenção em todos os momentos em que nos aproximamos do altar ou do sacrário, ela deixará de ser um gesto isolado e se tornará um reflexo contínuo de nossa devoção a Cristo. Uma maneira prática de tornar a genuflexão um hábito é usar os momentos diários de oração como uma oportunidade para praticar. Lá, quando nos levantamos pela manhã ou antes de dormir, podemos nos ajoelhar por um momento, reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e oferecer a Ele nossa adoração, mesmo em momentos de aflição ou dificuldades. A genuflexão pode ser uma forma de lembrar que estamos sempre diante de Deus e que Ele é a fonte de nossa força e consolo. Além disso, a genuflexão diária também nos ajuda a manter uma postura de humildade e gratidão ao longo do dia. A cada vez que ajoelhamos diante de Cristo, somos lembrados de nossa dependência dele e de sua misericórdia. Padre Paulo Ricardo sugere que, ao fazer isso regularmente, podemos cultivar uma atitude de humildade contínua, reconhecendo nossa necessidade constante de Deus em todas as áreas da vida. Ao incorporar a genuflexão como um hábito diário de adoração, começamos a perceber que ela não é apenas um gesto exterior, mas uma oportunidade de renovação interior. Padre Paulo Ricardo nos ensina que cada genuflexão nos oferece a chance de nos reorientarmos para Deus, de parar por um momento e nos lembrar de sua grandeza. Esse hábito nos ajuda a manter nossa mente e coração focados em Cristo, mesmo no meio das preocupações cotidianas. Por fim, ao fazer da genuflexão uma prática constante, estamos também ensinando
às futuras gerações a importância de adorar a Deus com todo o nosso ser. Ensinar nossas crianças e jovens a fazer a genuflexão com reverência e amor por Cristo é uma maneira de ajudá-los a desenvolver uma relação pessoal e profunda com o Senhor. A genuflexão se torna, assim, não apenas um hábito individual, mas uma prática espiritual que se transmite de geração em geração. Portanto, a genuflexão não deve ser apenas um gesto ocasional, mas um hábito de adoração diária que transforma a nossa vida de fé. Ao torná-la parte do nosso dia a dia, nos tornamos mais conscientes da presença de Cristo em nossas vidas e mais dispostos a viver em união com Ele. Que, ao incorporarmos este gesto de adoração à nossa rotina, possamos crescer em santidade e em amor a Deus, tornando nossa vida cotidiana um reflexo da nossa devoção a Cristo. A prática da genuflexão, quando realizada com a devida reverência e consciência, tem o poder de aumentar nossa fé de maneiras profundas e transformadoras. Padre Paulo Ricardo nos ensina que cada gesto de adoração diante do Santíssimo Sacramento pode fortalecer nossa confiança em Deus e renovar nossa entrega a Cristo. Ao fazermos a genuflexão, não estamos apenas realizando um rito externo, mas nos abrindo para uma experiência de fé mais profunda, onde reconhecemos a presença real de Jesus no altar e nos permitimos ser tocados por Sua graça. Quando ajoelhamos diante de Cristo na Eucaristia, estamos, de certa forma, afirmando nossa crença na transubstanciação, o mistério em que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Essa é uma das declarações mais profundas de nossa fé católica e a genuflexão se torna, assim, um ato de testemunho. Não apenas expressamos nossa fé em palavras, mas em um gesto de adoração que confirma a verdade do que cremos. Ao ajoelhar-se, reafirmamos, com o corpo e o coração, nossa crença na presença real de Cristo. Padre Paulo Ricardo destaca que a genuflexão pode ser um grande instrumento para fortalecer nossa fé, especialmente em momentos de dúvida ou de aridez espiritual. Muitas vezes passamos por períodos em que nossa fé se sente fraca ou distante. Mas a genuflexão nos convida a voltar ao essencial, à presença de Cristo. Mesmo nos momentos de dificuldades, esse gesto de adoração é um lembrete poderoso de que, mesmo que não sintamos, Deus está verdadeiramente conosco. A genuflexão, portanto, não é apenas um gesto de humildade, mas também de fé ativa, pois nos coloca em contato com a realidade de Cristo, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Além disso, a genuflexão também nos ajuda a aprofundar nossa relação com Cristo. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao realizarmos esse gesto com sinceridade, estamos estabelecendo uma comunicação íntima com Deus. Não é apenas um momento de respeito, mas de verdadeira entrega. A genuflexão nos faz reconhecer nossa total dependência de Deus e nos coloca em uma postura de adoração que fortalece nosso espírito e alimenta nossa fé. Ao fazer a genuflexão com reverência e atenção, abrimos nosso coração para ouvir a voz de Deus e somos fortalecidos por Sua graça. Outro aspecto importante da genuflexão e da fé é a consciência de que, ao adorar o Santíssimo Sacramento, estamos não apenas oferecendo nossa devoção, mas também recebendo o amor e a misericórdia de Deus. Esse momento de adoração é um ato recíproco de amor. Nós adoramos
Cristo e Ele nos fortalece com sua presença real. A fé, portanto, é alimentada não apenas por nossas ações, mas pela resposta de Deus, que nos dá a graça de conhecer e viver sua verdade. Padre Paulo Ricardo também nos lembra que, quando praticamos a genuflexão com fé, estamos abrindo nosso coração para que a presença de Cristo transforme nossa vida. Em cada genuflexão, podemos pedir a Deus que fortaleça nossa fé, que nos ajude a crescer na confiança nele e a viver a nossa vida de maneira mais fiel aos seus ensinamentos. A genuflexão, como um gesto de adoração, nos permite renovar constantemente nossa fé, pois nos coloca na presença de Cristo, fonte de toda a nossa confiança e esperança. Portanto, a genuflexão é muito mais do que um simples gesto de respeito. Ela é um meio eficaz de aumentar nossa fé. Ao ajoelharmos diante de Cristo, estamos reafirmando nossa crença nele e permitindo que sua presença real nos fortaleça e nos transforme, que, ao praticarmos a genuflexão, possamos sempre lembrar que ela é uma oportunidade de aprofundar nossa fé, nos aproximar mais de Deus e renovar nossa entrega a Cristo. A genuflexão é um gesto fundamental em nossa vida de fé, mas seu verdadeiro significado se torna completo quando entendemos a Eucaristia como centro de nossa adoração. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao nos ajoelharmos diante do Santíssimo Sacramento, estamos reconhecendo a verdadeira presença de Cristo em nosso meio, o que torna cada genuflexão não apenas um ato físico, mas um momento profundo de oração e revelação. A Eucaristia é, em essência, o maior dom que Deus nos deu e, ao adorá-la, estamos sendo convidados a entrar em uma intimidade única com Cristo. A Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, é o sacramento do amor. Ao participarmos da celebração da missa, ao comungarmos e ao adorarmos o Santíssimo Sacramento, estamos vivenciando um mistério que ultrapassa nossa compreensão humana. Padre Paulo Ricardo ressalta que, quando nos aproximamos da Eucaristia, não estamos diante de um símbolo ou de uma simples representação, mas da verdadeira presença de Jesus Cristo, que se faz presente de forma real e substancial. É precisamente por isso que a genuflexão diante do Santíssimo Sacramento é um gesto tão poderoso. Cada vez que ajoelhamos diante da Eucaristia, estamos reconhecendo que Cristo está verdadeiramente presente entre nós. Esse reconhecimento é uma expressão de nossa fé profunda na transubstanciação, o mistério que nos ensina que, durante a missa, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Esse ato de fé nos coloca em comunhão com o amor de Cristo, que, por sua morte e ressurreição, se faz presente em cada Eucaristia, oferecendo-se como alimento para nossas almas. Padre Paulo Ricardo nos convida a refletir sobre o quanto a Eucaristia deve ser o centro de nossa vida de oração. Cada momento que passamos diante do Santíssimo Sacramento é uma oportunidade única de nos aprofundarmos no amor de Cristo e de nos deixarmos transformar por sua graça. A Eucaristia não é apenas um rito religioso, mas um verdadeiro encontro com o Senhor, que vem até nós para nos fortalecer, curar e renovar nossa fé. Quando fazemos a genuflexão diante da Eucaristia, estamos nos colocando em uma postura de adoração e entrega, reconhecendo o Cristo presente
em nosso meio e permitindo que Ele transforme nossas vidas. A genuflexão diante da Eucaristia é também uma forma de meditarmos sobre o mistério de Cristo no altar. Quando nos ajoelhamos, devemos fazer disso um momento de contemplação, de oração silenciosa e profunda. Não se trata apenas de um gesto físico, mas de um momento de fé viva, onde podemos meditar sobre o sacrifício de Cristo na cruz e sobre o amor imensurável que Ele tem por nós. Cada genuflexão é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Cristo e de deixarmos que Ele preencha o vazio de nossos corações. Além disso, ao nos ajoelharmos diante do Santíssimo Sacramento, estamos também participando da liturgia celestial, unindo-nos aos anjos e santos que adoram a Deus continuamente. Padre Paulo Ricardo nos lembra que a Eucaristia nos coloca em comunhão não apenas com Cristo, mas com toda a Igreja, visível e invisível. Esse ato de adoração é uma forma de nos unirmos à grande corrente de oração que permeia toda a criação e de nos alinharmos com a vontade de Deus. Portanto, a Eucaristia é o coração da nossa vida cristã. E a genuflexão diante do Santíssimo Sacramento é uma expressão dessa adoração e desse amor. Ao reconhecermos a presença real de Cristo, estamos sendo convidados a uma intimidade mais profunda com Ele, permitindo que Sua graça nos transforme e nos leve a viver de acordo com Sua vontade. Que, ao realizarmos a genuflexão, possamos sempre recordar o mistério do amor de Cristo presente na Eucaristia e deixar que Ele nos conduza a uma vida mais fiel e cheia de fé. A genuflexão é uma das maneiras mais profundas de expressarmos nosso amor a Cristo, especialmente quando o fazemos diante do Santíssimo Sacramento. Padre Paulo Ricardo nos ensina que este gesto de adoração não é apenas uma formalidade religiosa, mas uma verdadeira expressão de nossa fé, reverência e, acima de tudo, do nosso amor por Jesus Cristo. Ao nos ajoelharmos, não estamos apenas fazendo um gesto exterior, mas demonstrando o quanto Ele é digno de nossa adoração, reconhecimento e devoção. O amor a Cristo é o fundamento de nossa vida cristã. Ele nos amou primeiro, entregando-se por nós na cruz. E, como resposta ao seu amor, somos chamados a adorá-lo e servi-lo com todo o nosso coração. A genuflexão diante do Santíssimo Sacramento é uma forma concreta de mostrar esse amor cada vez que nos ajoelhamos diante de Cristo presente na Eucaristia. Estamos reconhecendo Sua imensa bondade e misericórdia. A genuflexão se torna, assim, um ato de amor que envolve não só o corpo, mas também a alma e o coração. Padre Paulo Ricardo enfatiza que a genuflexão é uma oportunidade para renovar nosso compromisso com Cristo. Quando ajoelhamos diante do altar, estamos expressando nossa total dependência dEle e nossa disposição para seguir seus ensinamentos. Esse gesto de adoração nos leva a uma entrega mais profunda. Ao reconhecermos a presença real de Cristo, somos chamados a viver de acordo com o amor e a verdade que Ele nos ensinou. O amor a Cristo nos impulsiona a adorá-lo com sinceridade e a viver cada momento de nossa vida com uma disposição de servir ao seu reino. Além disso, a genuflexão é uma forma de nos unirmos ao amor dos santos, que
dedicaram suas vidas a Deus em total adoração e serviço, Padre Paulo Ricardo nos lembra que a genuflexão, como ato de reverência, também nos coloca em sintonia com a liturgia celestial, onde anjos e santos adoram a Deus de forma contínua. Ao fazermos esse gesto com o coração cheio de amor, estamos nos unindo a essa grande corrente de adoração que atravessa o tempo e o espaço. O amor que expressamos na genuflexão também nos transforma quando adoramos a Cristo com todo o nosso ser. Somos moldados pela sua graça e pela profundidade do seu amor. A genuflexão, quando realizada com fé, não é apenas um gesto de adoração, mas também um meio de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Ao nos ajoelharmos, somos lembrados de sua humildade e de seu sacrifício, e somos convidados a seguir seu exemplo em nossa própria vida, vivendo com humildade, amor e serviço aos outros. Além disso, Padre Paulo Ricardo nos ensina que o amor a Cristo é vivido não só no altar, mas em todas as áreas de nossa vida. A genuflexão é um momento de adoração, mas ela também nos inspira a viver com o mesmo amor em nosso dia a dia. Cada gesto de adoração que fazemos diante de Cristo nos chama a viver de maneira mais autêntica e fiel, refletindo esse amor em nossas ações, palavras e escolhas. Portanto, a genuflexão é um gesto poderoso de amor a Cristo que nos permite expressar nossa fé e nossa reverência de uma maneira visível e concreta. Ao nos ajoelharmos diante dele, não estamos apenas realizando um ato religioso, mas estamos, acima de tudo, oferecendo a ele nosso coração, nossa mente e nosso ser. Que, ao realizarmos este gesto de adoração, possamos sempre renovar nosso amor por Cristo, permitindo que ele nos transforme e nos conduza à vida eterna. A genuflexão, quando compreendida em toda a sua profundidade, é muito mais do que um simples ato de adoração, ela é também um convite à santidade. Padre Paulo Ricardo nos ensina que cada vez que nos ajoelhamos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, somos chamados a deixar que esse gesto transforme nosso coração e nossa maneira de viver. A verdadeira adoração não termina quando nos levantamos. Ela continua em nossas atitudes, escolhas e no modo como tratamos o próximo. A genuflexão é, portanto, um gesto que nos introduz em um caminho contínuo de santificação. Ao dobrarmos os joelhos diante de Cristo, reconhecemos que Ele é o centro da nossa vida e a fonte de toda a graça. Essa atitude de reverência é também uma forma de nos comprometermos a viver de modo mais fiel ao Evangelho. Padre Paulo Ricardo explica que a genuflexão deve ser acompanhada por uma disposição interior de conversão, um desejo sincero de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus em humildade, pureza e amor. A santidade não é um ideal distante reservado a alguns poucos eleitos, mas uma vocação universal, e a genuflexão é um lembrete visível desse chamado. A genuflexão, como um ato de humildade, nos coloca no nosso verdadeiro lugar diante de Deus, o lugar de filhos que dependem completamente de seu amor e misericórdia. Padre Paulo Ricardo destaca que, assim como os santos se ajoelharam com devoção e fé diante da presença de Cristo, somos convidados a fazer o mesmo não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando nos ajoelhamos, estamos reconhecendo nossa pequenez
ao mesmo tempo, abrindo espaço para que a graça de Deus nos eleve. A verdadeira santidade começa quando reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Além disso, a genuflexão nos ensina a viver com reverência em todos os aspectos da vida. Aquele que aprende a dobrar os joelhos diante de Deus dificilmente se curva diante do pecado ou das tentações do mundo. Esse gesto simples nos fortalece espiritualmente, lembrando-nos que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Cristo. Padre Paulo Ricardo nos convida a olhar para a genuflexão como um exercício diário de humildade e confiança, um momento em que renovamos nossa entrega total a Deus e permitimos que Ele nos santifique pouco a pouco. A vida de santidade também se manifesta em como tratamos os outros. A genuflexão diante de Cristo deve se refletir em gestos concretos de amor, caridade e perdão. Quando adoramos o Senhor na Eucaristia, somos transformados pela Sua presença e enviados a levar esse amor ao mundo. Padre Paulo Ricardo ressalta que a verdadeira adoração deve nos impulsionar à ação. Um cristão que se ajoelha diante de Cristo deve se levantar disposto a servir, a amar e a testemunhar a fé com alegria e coragem. Os santos compreenderam profundamente esse mistério. Eles sabiam que adorar a Deus era o ponto de partida de toda a vida virtuosa. A genuflexão, para eles, era uma escola de humildade, onde aprendiam a colocar Deus em primeiro lugar. Padre Paulo Ricardo nos lembra que a santidade não está em grandes feitos, mas em pequenos gestos feitos com amor. E a genuflexão é um desses gestos que, quando feito com o coração, tem o poder de nos aproximar mais do céu. Portanto, a genuflexão não é apenas um sinal de respeito, mas um ato que nos chama a viver de modo santo e coerente com a nossa fé. Ao dobrarmos os joelhos diante de Cristo, estamos, de fato, nos comprometendo a viver de maneira diferente, mais fiel, mais humilde, mais amorosa, que cada genuflexão que fizermos seja um passo a mais no caminho da santidade, lembrando-nos sempre de que o verdadeiro cristão é aquele que adora com o corpo, com a alma e com a própria vida